anos a gente fala sobre a corrida presidencial no ano que vem. E como é que fica o PSDB? Está conosco o prefeito de Manaus, o ex-senador Arthur Virgílio. Prefeito, bom dia, obrigado sempre pela sua atenção e gentileza. Como vai? Bom dia, muito bem. Bom dia, Joseval. Bom dia, Vera, prezada jornalista. Bom dia, Marco Antônio Villa. E bom dia, Tiago. Prazer muito grande falar com vocês. Prazer é nosso. Prefeito, o senhor chegou a dizer há alguns dias que o PSDB está mais do que rachado, o PSDB está petrificado. Eu pergunto de uma certa maneira, uma forma direta para o senhor vai se colocar como um possível candidato à presidência da República pelo PSDB? Não, sem dúvida. Aliás, já me coloquei de maneira muito clara, muito protocolar, inclusive no partido, porque pedi e estou esperando chegar as listas com os nomes, os e-mails, os endereços dos filiados todos. Propus ao partido um calendário que prevê 10 debates diretos entre os candidatos, sejam quantos forem eles, em 10 cidades estratégicas do Brasil. Propus que o partido realize suas prévias em março. Recebi já alguns sinais de que eles aceitam a prévia. Aliás, é uma decisão tomada, aceitam, inclusive, tanto quanto eu estou entendendo, hoje foi levada à apreciação do governador Alckmin, aceitam as prévias, 1.200.000 votando, e não aquele colégio pequeno que não seria uma coisa boa, seria quase que um enterro para o partido. O colégio maior, com 1.200.000 votantes em potencial, seria algo que legitimaria o vencedor e fortaleceria os que, porventura, não se sagrassem vencedores nessa luta. E trabalharam comigo, uma ideia de uma certa métrica em que haveria uma ponderação. Eu estou insistindo que tem que ser uma pessoa, um voto. O meu voto não deve valer mais do que o voto de um militante de qualquer lugar do país. É preciso o partido chegar à sua verdade, enfrentar a sua verdade e discutir os seus problemas, as suas mazelas de maneira muito intensa e muito clara. Ou ele tende, desta vez, a não ir para o segundo turno, uma coisa muito nítida. Prefeito. Ou seja, já é tetra vice-campeão, de repente pode nem virar penta vice-campeão. É hora do campeonato, mas o campeonato exige autocrítica, exige muita coragem para enfrentar os fantasmas que estão rondando o nosso partido. Vera. Bom dia, prefeito. O senhor falou aí em fantasmas, em uma realidade aí em que o PSDB tem de fazer uma autocrítica. No entanto, ele está às vésperas de uma convenção para escolher seu novo presidente, mas segue carregando, mesmo que licenciado, um presidente acusado aí de graves irregularidades, de cometimento de crimes na Lava Jato. Queria que o senhor me dissesse se o senhor acha que o partido se portou bem nesse caso do Aécio Neves e como resolver essa situação, o que o partido deveria fazer com o seu presidente licenciado. O partido deve, já o quanto antes, cuidar do que chamo de sua refundação. Esse nome está cansado, mas se afastar do governo Temer. Se aparecer a perspectiva e a possibilidade, a sugestão de uma reforma, quanto mais profunda for, a meu ver, é dever do partido duas coisas. Uma, votar a reforma, e outra, não usar nenhum pretexto para, por exemplo, fugir da votação de uma reforma que alguns acham que tira votos, eu acho que não, que é a reforma da Previdência. Em relação ao senador Aécio, eu vejo que o tempo dele no comando do partido acabou. Ele deveria, a meu ver, fazer um gesto grande, que era devolver a presidência do partido e cuidar de algo que deve ser central para ele, que é a sua defesa perante uma justiça que garante amplo direito de defesa para quem é acusado. Arthur Virgílio, prefeito, hoje prefeito, o senhor é um homem de grande experiência política. Diante do quadro que vivemos, esse descrédito da sociedade brasileira com os políticos, o que o senhor acha que acontecerá na nova eleição? O que é que o povo vai dizer e de que forma vai atuar? Você sabe, Marco Antônio, que eu tenho muita admiração pela equipe econômica do governo atual. Agora, ela tem feito o que é possível em condições políticas muito precárias. Nós temos hoje um déficit nominal que chega a 9,2% do PIB. Nós temos 77% do PIB quando se trata da dívida pública, enfim. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, Marco Antônio. O prefeito foi o Joseval Peixoto. Deixa. É uma honra. O
futuro é incerto, não me perdoem, o futuro é incerto se nós não trabalharmos a reforma estrutural do país no seu sentido mais amplo e no seu sentido mais específico ao mesmo tempo. O Brasil tende a viver problemas, ou seja, assim, um crescimento que não deixa de ser bom, deixando um pequeno crescimento, um outro crescimento que está mais ou menos contratado para 2018, mas aí pode empacar novamente em 2019 e, quem sabe, voltar o fantasma de uma recessão, já que passamos pela mais longa recessão da história econômica do país. Sim. Deixa eu perguntar só uma questão muito breve ao senhor, prefeito Arthur Virgílio. O senhor está com Marconi Perillo ou com Tasso Gereissati para a presidência do PSDB? Olha, você sabe que andar nem pensei nisso, eu estou aguardando até inclusive para ver como é que se portam em relação a esse meu pleito, porque eu ainda não tive uma palavra definitiva nem do Tasso nem do Marconi. Eu quero saber como se portam. Eu no começo dizia assim, eu vi gente assim que torcia um pouco o nariz e se achava no direito de achar engraçada a minha postulação depois de ter sido ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, líder de governo 2 vezes, ter sido dirigente nacional do partido como secretário-geral durante 3 anos, ter sido durante 8 anos, talvez, não sei se a principal, mas uma voz bastante forte, denunciando tudo que aconteceu, inclusive a crise econômica eu denunciei em 2007, denunciando as mazelas do governo Lula, uma após uma, o tempo inteiro, quando ele era um semideus. Mas sobre a candidatura, desculpe, prefeito, dos 2 candidatos, ou pré-candidatos à presidência do PSDB, o senhor sabe, claro, mais do que acho que qualquer um de nós, porque o senhor vive o partido, o que difere, caso seja Marconi Perillo fique à frente da presidência do PSDB, e qual é a cara que o partido possa ter com Tasso Gereissati e tal. O senhor, nesse caso, ficaria com a postura do momento de Tasso Gereissati, inclusive que é pelo que dizem, até de se afastar do governo Temer, que o senhor falou que é favorável, ou como é que o senhor fica, ou com o Marconi Perillo, que parece até agora que não tem essa mesma posição, ao menos de forma tão enfática como o senador Tasso. O senhor apoia um ou outro? Sem dúvida, eu concordo com a posição do Tasso. Agora, é preciso que o Tasso dê um passo à frente, é um grande amigo meu, é um irmão que eu tenho. Agora, dê um passo significativo à frente e diga que nós não vamos fazer uma convenção de brincadeira. Diga que nós vamos fazer um confronto direto entre os 2 candidatos que levam a sério a candidatura, o governador Geraldo Alckmin de um lado e eu do outro, com 10 debates nas cidades estratégicas do país. Não é possível mais nessa altura nós falarmos em moralidade, inclusive, e não moralizarmos essa relação do partido com a nação. O partido não pode fazer uma convençãozinha daquelas acanhadas a que eu me acostumei. Está na hora que nasceu de um movimento de cúpula muito bonito, com o Covas, com o Fernando Henrique, com o Montoro, ele agora vai fazer um movimento na direção da base. Então isso é fundamental. Mas é claro que eu entendo que a postura do Tasso é correta e o tempo que se tinha que prestar ao governo se prestou já. Prefeito, o senhor excluiu aí da lista de pré-candidatos o prefeito de São Paulo, João Dória. O senhor acha que ele não vai postular a candidatura? Ele vai recuar nisso? Eu acho que não. Eu até estava falando, Vera, eu estava falando ainda há pouco que algumas pessoas no começo torceram um pouco o nariz e eu falei, poxa, eu não sei por que torcem. Eu estava falando do que eu tenho de experiência na vida pública, né? E eu digo, olha, se tem alguém que está se portando de maneira engraçada nessa luta toda, é justamente o prefeito Dória, porque todos os dias ele costuma fazer uma novidade assim, histriônica para todo mundo. E eu entendo que está na hora de nós sabemos o que é. Ele já falou que é candidato a vice, já sugeriu que poderia ser candidato a governador. O que ele não está assumindo é o dever dele de governar São Paulo. Sim. Ele está há pouco mais do que uma gravidez, pouco mais do que 9 meses, governando uma cidade que é uma cidade mais do que complexa, uma cidade exigente, uma cidade que exige dedicação integral de quem se elegeu. Um voto de confiança danado, porque nunca havia sido nada do ponto de vista da vida pública. Sim. E agora recebe, digamos assim, esse dever nobre que é governar São Paulo. Ele é candidato histriônico? Desculpe, prefeito, o senhor considera então João Dória como pré-candidato a presidente um candidato histriônico? Eu acho que sim, quando ele faz umas certas coisas, eu vou te dar alguns exemplos bem claros. Ele se veste assim de gari, mas se percebe que é mais um modelito que está ali, né? É mais um modelito, não é uma coisa espontânea, porque eu acho que é bom você
você participar com a mesma roupa, com a mesma comida da tropa que você lidera para fazer um trabalho de rua, que é um trabalho duro. Isso faz parte da vida de um prefeito. Essas coisas que ele fala, a chamada ração humana, ou seja, eu não gostaria de investir muito meu tempo no prefeito, eu quero que ele faça um bom trabalho. Isso é muito importante para o país inteiro, São Paulo ir bem. E não essas viagens em dia de expedientes, para um lado e para o outro, enfim. Eu acho que termina sendo uma coisa histriônica assim. Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, do PSDB. Obrigado pela entrevista à Jovem Pan e bom dia ao senhor. Muito obrigado. Bom dia, felicidade a todos.